agilidade sem mudar radicalmente a cultura da empresa, alcançar resultados mais rápidos, garantindo a qualidade, liderar sem ter que tomar todas as decisões sozinhos. Então, imagine como seria isso daqui. Então, vamos lá. Temos... Peraí. Objetivos, né? Vamos introduzir agora, né, as metodologias ágeis. Como são? Quais são as abordagens? Então, as metodologias ágeis, elas são abordagens iterativas e também incrementais. Por quê? Para o desenvolvimento de software que priorizam a flexibilidade, a colaboração e também a entrega contínua de valor ao cliente. Então, essas metodologias ágeis, quando que elas surgiram? No início dos anos 2000. Elas surgiram como uma resposta, gente, às limitações dos modelos tradicionais de gestão de projetos, especialmente no desenvolvimento de software. Então, eles têm como princípios fundamentais basear-se nos 4 valores e também em alguns princípios do Manifesto Ágil. Então, a gente vai ver hoje como que esses princípios, que esses valores, eles enfatizam a colaboração, a entrega contínua de valor e também como que eles se adaptam às mudanças. Então, aqui eu coloquei aqui um comparativo, tá? De desenvolvimento tradicional vezes o desenvolvimento ágil. Então, imagine que você está desenvolvendo um aplicativo de lista de tarefas. O desenvolvimento linear e sequencial, isso é feito na onde? No desenvolvimento tradicional, que é o modelo cascata. Mudanças nos requisitos são difíceis de incorporar. Entrega do produto final ocorre somente ao término de todas as fases. Esse é o modelo do desenvolvimento tradicional. O modelo ágil, ele é um processo iterativo e também incremental. Ele tem facilidade para incorporar mudanças nos requisitos durante o desenvolvimento. E o envolvimento nele é contínuo do cliente, tá? E feedbacks constantes. Então, na abordagem tradicional, você, tá, como gestor, define todos os requisitos no início, desenvolve o aplicativo completo e só então entrega ao cliente. Na abordagem ágil, você entrega uma versão inicial com as funcionalidades básicas, por exemplo, adicionar e excluir tarefas. Aí você entrega e depois, o que vai acontecer? O cliente ele vai testar e vai fornecer feedback. E se ele precisar solicitar, vamos supor que ele vai solicitar a integração com o calendário, tá? No modelo ágil. Como que será feito? Você entregou a primeira versão desse sistema, que tem funcionalidades básicas. Por exemplo, adicionar e excluir tarefas, só isso. Aí o cliente ele vai pedir, ele vai testar, ele vai pedir para você, vamos supor, a integração com o calendário. Você vai fazer o quê? Você vai planejar essa funcionalidade para a próxima iteração, adaptando-se rapidamente às necessidades do cliente. E se fosse no modelo tradicional, como que seria? Lembrando que você entregou o sistema pronto, tá? Você define todos os requisitos, desenvolve por completo. Aí você entrega o sistema para o cliente. E se ele pedir a mesma funcionalidade, que é a integração com o calendário? O que será feito? Gente, terá que ser necessário replanejar, modificar o projeto. O que vai causar? Custo e demora. Por quê? Porque você já entregou o sistema está pronto. E só agora que o cliente, que ele conseguiu testar, ele conseguiu verificar o funcionamento do sistema e te dar o feedback.
Agora, no modelo ágil, não. Você entregou a primeira parte. Então, para a próxima entrega, você já consegue incorporar essa mudança. Então, é bem mais fácil quando a gente trabalha com o modelo ágil. Agora, o que quer dizer esse manifesto ágil? Quais são esses valores do manifesto que eu falei aqui no início? Indivíduos e interações, mais que processos e ferramentas. Software em funcionamento, mais que documentação abrangente. Tem a colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos. Responder a mudanças, mais que seguir um plano. Ou seja, esses 4 valores do Manifesto Ágil, eles promovem flexibilidade, a colaboração entre as partes envolvidas e também a entrega contínua de valor ao cliente. Isso torna o processo de desenvolvimento bem mais adaptável às mudanças e também centrado nas necessidades reais do usuário, o que facilita. Então, os 12 princípios do Manifesto Ágil. Então, tem 12 princípios, que é o quê? A satisfação do cliente, as mudanças nos requisitos, a entrega frequente, a colaboração diária entre desenvolvedores e clientes. Os projetos, eles são construídos em torno de pessoas motivadas. A comunicação é face a face. O software, ele funcionando, ele é a principal medida de progresso. Ele possui um ritmo sustentável, tá? Os desenvolvedores devem manter um ritmo constante e também definido. Excelência técnica e bom design, isso aumenta a agilidade. E também a simplicidade, ou seja, o máximo de trabalho não feito. Isso é essencial. Professor, alguma pergunta aí? Oi, professor, até agora não. Até agora os alunos estão só prestando atenção. Alunos, nada de pergunta? Como que vocês estão entendendo aí? Bruno levantou a mão. Bruno Pereira, pode falar. Pessoal, boa noite. Eu cheguei um pouco atrasado aí. Boa noite para todo mundo. Eu queria perguntar isso aí que a professora já... eu peguei mais ou menos os 2 minutos de explicação dela, se serve para todos os tipos de linguagens, porque, por exemplo, eu estou bolando um projeto junto com uma moça aí, e aí a gente vai usar muito a linguagem de Python, né? E aí, como que fica essa questão aí das diretrizes para você ter um controle, vamos falar, no caso do software, para alimentação de informações? Não entendi a tua pergunta. Como que fica para alimentação? A alimentação, no caso de perguntas e respostas, alimentação do sistema, do software, para poder tá gerindo ele, alguma coisa que fere a diretriz e ser, no caso, travada. Será que tem como? Você fala depois do sistema pronto. Isso, porque Tá. aí ele vai ter uma diretriz, uma lógica, e para quem for usar, não extrapolar, é quase, não vou falar que é uma forma de censura, mas é uma forma de manter a regra, de não extrapolar, entendeu? Porque se Tá. trata de pessoas. Mas essas questões aí, elas serão alimentadas ou quando você entregar o sistema, essas questões já estarão lá dentro? Não, essas questões vão ser alimentadas, entendeu? E Porque aí assim, precisa de toda uma política, de toda uma diretriz para que não se fere, né? A, no caso, seria a diretriz do próprio site, né? A lógica em si. porque assim, a gestão de projetos, ele tem começo, meio e fim. Então, quando você entregar o sistema, a gestão de projeto, ele finalizou ali. Então, essa parte de alimentação, aí a gente já tem que ver em outro caso. Aí não entra na questão da gestão de projetos.
Ah, ok. Entendeu? Ok. Mais alguma, professor? Até agora nada, professora, mas se a senhora quiser comentar um pouquinho mais sobre MVP, né? A senhora comentou, não precisa fazer todo um projeto, faz uma parte só do projeto, né? Vamos fazer um pedaço do projeto, depois a gente incrementa mais ele, vamos pegando o aceite do cliente. Então, é o mínimo viável provável, né? Que daí a gente vai começar a trabalhar dessa forma, e assim a gente consegue entregar melhor o projeto, mais assertivo e com menos retrabalho, pensando assim, né? Porque uma coisa é a cabeça do analista, né, que está ali, o gerente do projeto, o analista desenvolvendo o projeto. Outra coisa é o outro lado, o cliente, o que ele está pensando. Então, às vezes, o analista lá, o gerente do projeto, está lá desenvolvendo um baita de um projeto muito bom, e o cliente está com outra ideia, mas os dois não estão, né, não estão se batendo ali. Aí o cara fica lá 1 mês, 2 meses desenvolvendo o projeto, quando vai entregar, o cliente olha e fala, não, não é isso que eu queria. Não tem nada a ver com o que eu queria. Aí volta-se esse retrabalho todo de novo. Bom, quem já participou de projeto sabe como é que é, né, pessoal? Professora? Então, vou dar continuidade. Tá Luan? O Luan aparecendo? levantou a mão, professor. Tá Oi? aparecendo aqui. O Luan Araújo levantou a mão. Tá, pode fazer a pergunta, então. Oi, professora, boa noite. Boa Tá conseguindo? noite. No caso, a minha pergunta é que tem o modelo cascata e o modelo ágil. Aí, no caso, geralmente é mais recomendável usar o modelo ágil por conta dos maiores problemas que acontecem no modelo cascata, como ele não pode, o projeto ele não pode ser interrompido durante a execução dele. Eu não sei muito bem, porque eu queria que você explicasse um pouquinho mais a diferença maior entre o cascata e o modelo ágil. Tá, então vamos lá. O modelo cascata, o analista pegou todas as informações, passou para o desenvolvedor, foi desenvolvido, o sistema pronto, entregou, porque cascata, ele vai criar todo o processo, todo o sistema pronto. Aí entregou para o usuário, o cliente lá que solicitou. Vai entregar prontinho. Só nesse momento que o cliente vai ter acesso ao sistema dele. Então, se, por exemplo, o cliente não soube se expressar no que ele quis, ou ele pediu uma coisa, o analista entendeu outra, ou o sistema pode estar do jeito que ele solicitou, o analista entendeu, mas ele quer fazer alguma alteração. Foi como eu exemplifiquei aqui. Ele quer só introduzir lá o calendário. O que vai acontecer com esse sistema em cascata? Ele vai ter que fazer uma nova readequação, ou seja, vai ter que novo planejamento, isso vai ter gasto, por quê? Vai novamente disponibilizar a equipe, por quê? Porque quando o sistema está pronto, ele vai ter que ir lá para o início para verificar aonde que vai, em qual parte do sistema que vai poder inserir a solicitação do cliente. Então, é tempo e gasto. Na metodologia ágil, não vai ter esse problema. O porquê? Porque quando vai fazer a primeira entrega para o cliente. Então, entrega lá, duas opções básicas. Vamos supor que entrega lá com a inclusão e a consulta, tá? Entregou para o cliente. Ele vai testar, ele vai verificar, aí ele vai falar, tá bom isso daqui, mas só que agora eu quero que insira um calendário aqui. Então, o que vai ser para o analista e para o desenvolvedor? Vai ser bem mais tranquilo. Por quê? Eles entregaram só a primeira etapa, só a primeira fase. Agora, na próxima entrega, já vai conseguir entregar, apresentar esse calendário que ele solicitou e mais outra parte do sistema. Então, quando o sistema é ágil, ele vai entregando por partes. Parte a parte para o cliente vai receber, vai testar e vai verificar, tá bom, não tá,
isso daqui não é dessa forma que funciona, eu quero que tira isso, eu quero que insere isso. Então, para a próxima entrega, a empresa, os analistas ali, ou seja, a equipe, já vai conseguir dar o direcionamento da forma que ele solicitou. Agora, no modelo cascata, não tem essa opção. Entendeu? Entendi. Tudo bem. Obrigado. Por nada. Só dando continuidade, então, aqui, peraí. Está aparecendo aí, professor, gestor ágil, gestor do futuro? Tudo aparecendo, professora, pode seguir. Então, gestor ágil igual gestor do futuro, tá? O que é isso? Então, vamos lá. Existe uma clara oportunidade para quem conhece gestão ágil hoje em dia. Crise, oportunidade. Então, vamos lá. Olha só, no G1, métodos ágeis, como podem ajudar no seu crescimento e da sua empresa? Você, SA, e também na revista Valor. Olha só, conheça a profissão que está em alta com as novas metodologias ágeis. Metodologias ágeis avançam nas empresas. Olha só, outras revistas, olha só. Exame. Em outra oportunidade, foi capa da revista Você, SA, seja um profissional ágil. Na Exame, grandes empresas querem se parecer mais com startups. Na CIO, ágil se torna mais twin. Então, por que isso está acontecendo? Alguém aí tem palpite? Se tiver, vai colocando aí nos comentários aí. Coloca aí nos comentários, o professor vai ler para mim. Alguém comentou, professor? Não, professor, até agora nada. Eu acho que a senhora vai ter que citar nome de pessoas aqui, hein, professora? Pode falar, professor? Olha aí, ó. Grande Marcelo. É questão de custos, né? Se você tiver que produzir um módulo inteiro para depois pegar um feedback, ou produzir um programa inteiro, né, para pegar um feedback, e aí aquilo não era o que o cliente gostava, você jogou um monte de horas no lixo, né, quando você poderia estar ali semanalmente tomando feedback, ou a cada 2 semanas, vendo se aquilo está atendendo o que o cliente quer, ou às vezes aquilo que o cliente pediu não é exatamente o que ele realmente queria, né? Às vezes, na hora que ele vê o que ele pediu, ele fala, não é bem isso. E tem muito disso. Quem participa aí de projetos, professor Cleber, você entende bem disso também. Isso aí acontece muito. Muito. Mas, você está certo. Mas vamos lá, então, entender. Gente, é por causa do VUCA. Alguém já ouviu falar VUCA? O que é esse tal de VUCA? Eu já ouvi falar em Mundo VUCA. Oi? Eu já ouvi falar em Mundo VUCA. Mundo VUCA. E o que é esse mundo VUCA? Eu volátil, incerto, complexo e ambíguo. Uhum. Muito bem, isso mesmo. Aqui em inglês, né? Mas porque veio de lá. Mas VUCA é o quê? Volatilidade, ou seja, velocidade de mudança. Incerteza, falta de clareza sobre o presente. Complexidade, muitas variáveis de decisão. Ambiguidade, falta de clareza sobre o significado dos eventos. Então, antes, pessoal, as empresas, elas faziam um planejamento de 10 anos, 5 anos. Gente, vocês imaginam isso hoje? Não tem como. Não tem como uma empresa hoje fazer esse tipo de planejamento, planejar para daqui 10 anos. Não tem condições. Olha só. Crescimento da população e tecnologia. Verifique aí esse mapinha que eu coloquei para vocês. Olha só. Começar aqui no... Ó, vamos mais um pouquinho. Olha só.
Mundo era mais o quê? Previsível. Velho mundo, novo mundo. Então, esse novo mundo, o que que tem? Ele é mais volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele também é ambíguo. Então, gente, não tem como, não tem como. Então, a população cresceu, a tecnologia vem crescendo. E aqui? Crescimento da população e tecnologia. Aqui onde tem essa setinha. O que significa esse período? Gente, esse período é o período que surgem as empresas e também as teorias de gestão de projetos. Olha só, gente, é muito volátil. Ó, evolução das teorias. De 1500 a 2000 e tan. Olha a imagem aqui. Nesse período aqui, 1400 a 1650, gente, não existiam empresas como as que conhecemos hoje. Não existiam. Aí, olha só. Aqui, 1400 até 1850. Surgiu o quê? Protoempresas. Então, olha só como que era. Telefone, como que era as máquinas de impressão? Não tinha, não existia impressora. Mais um pouquinho. Aí começou o quê? O início das teorias da administração. Aí sim, aí já começou a mudar. Aí veio o quê? O início da gestão de projetos. Agora, surgimento dos métodos ágeis. Perdão, o Vinícius pediu para dar um zoom no slide, professora, se puder. Não tem, porque já está no modo máximo. Já está no modo de apresentação. Tudo bem, então, professora. Segue. Obrigado, Vinícius. Pessoal, eu acho que ele queria ver isso daqui. Não, isso daqui não é para, tá? O que é para vocês dar ênfase é aqui, ó. Nisso daqui, tá? E nos anos aqui embaixo só. Nesses aqui agora não precisa dar ênfase, não, tá? Então, só que o que eu quero que vocês entendam? Quando surgiu a gestão de projetos e quando foi para os métodos ágeis? Depois do surgimento dos métodos ágeis, veio o quê? Gestão ágil. Agora que começou, nesse período, tá? Que começamos a entender melhor, começamos a evoluir, tá? Por quê? Porque surgiu os métodos ágeis, evolução, tá? Juntou o quê? O que tem de melhor nisso tudo que já existia. Aí, as empresas, os profissionais começaram a entender, tá? E participar e ter esse aceito maior da evolução, né? Podemos falar assim, da evolução para uma gestão ágil. Então, olha só, gente, o Albert Einstein, ele estava errado. Por quê? Insanidade, gente, é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultado diferente. Gente, isso é insano, tá? É insano achar que é possível a gente, hoje em dia, fazer gestão da forma que fazíamos no século passado, tá? Então, não tem como. Século passado era uma forma, hoje não dá. Hoje tem que tudo evoluir, tudo tem que mudar. Olha só, de organização como máquinas para organizações como organismos. Ou seja, século XX, século XXI. Tá? Então, século XX era as máquinas, né? Se preocupava com as organizações das máquinas. Hoje, século XXI, nos preocupamos com as organizações como organismos. Tá? E você, gestor, você, estudante de TI, tá? Que vai ou já é um gestor, ou vai entrar nessa carreira, nessa profissão.
Você está preparado para liderar e fazer gestão nessa nova realidade? Vocês já se fizeram essa pergunta, gente? Então, vamos lá. Problemas reais do mundo VUCA. Aí, ó, quem falou que já tinha ouvido falar o mundo VUCA, aqui, ó, mundo VUCA, tá? O que é esse mundo VUCA? Além daquilo que, da tradução, né, das 4 letrinhas aí. Gente, isso é o quê? Excesso de projetos a fazer e a falta de tempo para concluir tudo. Hoje, a maioria das pessoas, não vou falar que vocês fazem isso, tá? Mas a maioria das pessoas, estou estudando aqui, estou com dor de cabeça, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha rede social, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, essa olhadinha, se você não tiver um controle, essa olhadinha vai horas, tá? Quando vocês vê, meu Deus, passou 2, 3, 4 horas. Por quê? Tem muita coisa na sua rede social. Aí você vê uma coisa, aí você vê outra. Aí, como eles têm lá, né? A inteligência artificial, que já viu que você gostou do primeiro, gostou do segundo, vai começar a mandar. Aí você começa a ver aquilo. Então, gente, hoje é falta de tempo, tá? Então, tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para a gente ver, tem muita coisa para a gente aprender. Gente, hoje tudo é em excesso, tá? E no trabalho também. Então, é excesso de tudo. Excesso de projeto, excesso de trabalho, excesso de coisas para fazer, excesso de a gente adquirir conhecimento. E o que acontece? Falta de tempo. Falta de tempo. Tem pessoas que começam a estudar, está focado ali. Quando vai ver, já é de madrugada, 4, 5 horas. Tá? Então, é porque tem muita coisa. Aí você começa a ler isso, aí você já passa para outro, já passa. Então, assim, hoje é tudo em excesso para fazer. Mas para solucionar, ou seja, para concluir, tem muita falta de tempo. Tá? Eu geralmente falo, gente, meu dia precisava ter 48 horas. Eu preciso disso. Eu preciso fazer isso. E acredito que a maioria de vocês também pensam assim, tá? Que vocês têm bastante coisa para fazer, mas não tem tempo. E com gestão de projetos também ocorre, tá? Então, isso são problemas reais do mundo VUCA. Excesso de projetos a fazer e falta de tempo para concluir tudo. Segundo, perda de tempo e dinheiro com tarefas desnecessárias e retrabalhos. Terceiro, dificuldade de alinhamento ou foco. Comunicação ineficiente. Quarto, urgência em reduzir custos para aumentar sua rentabilidade. E o quinto, necessidade de inovar constantemente para entregar resultados cada vez mais rápido para seus clientes. Professora, então, gente, está passando slide? Não. Tá. Não, só estou explicando... travado no mundo VUCA. Isso, só estou explicando o que é o mundo VUCA. Perfeito, professora. O Eric e o Elson perguntaram aqui. Não, pessoal, isso aí eu estou explicando o que é o mundo VUCA, tá? Quais são os problemas reais do mundo VUCA? Então, os problemas reais, primeiro eu falei de nós, tá? De nós, assim, na nossa vida pessoal, e do mundo VUCA e no trabalho referente aos projetos. Tá? Então, esse é o mundo VUCA, tá? A realidade do mundo VUCA. Então, o que precisa? Falta o quê? Falta processos. Para quê? Organizar o trabalho, visualizar os desperdícios, promover melhorias e também gerar inovações. E aí? Aprender como organizar melhor o trabalho para melhorar a eficiência e também a eficácia da equipe. Dominar técnicas ágeis para quê?
para trabalhar de forma mais dinâmica e produtiva, aprender a ser um líder melhor, admirado pela equipe e reconhecido pela empresa. O quarto, manter-se atualizado e preparado para enfrentar o mundo VUCA, continuar crescendo como profissional, se atualizando para cargos como diretor ou executivo. E daí, pessoal, só para vocês escolherem, desses aqui, o que vocês escolheriam? O que vocês hoje precisam? Dessas 5 aqui, o que vocês precisam? Eu, as 5. Eu já falo aqui que eu preciso das 5. E vocês? O Lucas falou que precisa das 5, o Vinícius de 2, o Pedro de 2, Gabriel de todas, o Lucas de todas. Fico com as 3. 5. Oi, Marcos. A maioria aqui, professor, acho que deu 5, hein? 3, 2 apareceu alguma coisa, mas 5 foram muitos. Mas gente, hoje em dia é isso, a gente quer tudo, a gente precisa de tudo. Quem sabe trabalhar com a gestão, quem sabe resolver estes problemas, ou seja, quem sabe se organizar o trabalho, quem sabe visualizar os seus desperdícios, quem sabe promover melhorias e gerar inovações. Vai conseguir. Por quê? Porque você vai conseguir gerir o seu tempo. Você vai conseguindo gerir o seu tempo, você vai ajudar as pessoas que precisam disso, tá? As pessoas com quem você trabalha. Então, imagine que você é lá um gestor, um diretor. Você vai ajudar o pessoal que trabalha com você. Tá? Então, olha só, quem sabe resolver estes problemas, quem sabe trabalhar com a gestão ágil, tá? Scrum, Kanban, o Design Thinking, a liderança antifrágil, tá? O OKR. Então, isso daqui, quem sabe, tá? Digamos, com a vida ganha? Não falo com a vida ganha, mas conseguem todos estes benefícios, tá? Quem consegue resolver esses problemas, quem está aí trabalhando, entende, estudando gestão ágil, consegue estes benefícios. Então, gestor ágil é igual o quê? Gestor do futuro. O que é esse gestor do futuro? É aquele que sabe, gente, organizar o trabalho. Não vou passar slide não, tá? Vou comentar o que é esse gestor ágil, o que é esse gestor do futuro. O que ele precisa, tá? Então, ele precisa organizar o trabalho, estabelecer prioridades, estabelecer metas, estimar prazos, estimar custos, melhorar a comunicação, melhorar a distribuição de tarefas, diminuir o estresse, a ansiedade e a desmotivação da equipe, tá? Porque se você é um gestor, a equipe é sua. Então, você tem que ali saber entender cada um deles e ajudá-los, tá? Tem aqueles que estão desmotivados, tem aqueles que sofrem de ansiedade, e hoje, gente, tem muitas dessas doenças que, para o profissional hoje, não é só o profissional, não, gente, tem adolescente, estava conversando com meu filho, e ele falando dos amiguinhos dele que tem crise de ansiedade, tem crise de pânico, tem outras doenças lá que ele falou, que, então, eles têm o quê? Idade 15, 16 anos, 15, 16, 17 anos. E na equipe de trabalho, não é diferente, tá? E esses que eu estou falando, 15, 16, 17, que está aqui com essas doenças, eles vão entrar no mercado de trabalho com isso, gente, estressado, tá? Com essa ansiedade, tem lá o TDAH,
desmotivado, e o gestor, esse gestor ágil, esse gestor do futuro, ele tem que saber digerir isso, tá? Ele tem que ajudar a sua equipe, senão ele perde a equipe. Outro, acelerar a entrega de resultados, tá? Isso tudo o gestor do futuro tem que saber, gente, ó. Aumentar o envolvimento das pessoas, ser mais assertivo no que precisa ser feito, aumentar a qualidade, motivar os processos de trabalho, melhorar os processos de trabalho, aumentar a produtividade, economizar tempo e dinheiro. Professor Cláudio, será que eu esqueci de algum? De algum que o gestor do futuro precisa saber? Quais os benefícios, digamos assim, que ele precisa saber? Então, professor, você falando de riscos psicológicos, aí a gente pode colocar a NR1, né? A NR1 que foi para entrar no ar, para ser publicada agora no meio do ano, dia 1º de junho, se eu não me engano. Isso. E não foi, conseguiram postergar mais 2 anos, mas esses 2 anos, ele está justamente para as empresas se adequarem e conseguirem manter um equilíbrio emocional dentro da empresa. Então, a nossa colega aqui falou que se o dia dela tivesse mais de 24 horas, ela teria burnout de novo, imagina só. Então, a NR1 veio justamente para isso. E o gestor ágil veio para compor a NR1. Então, a necessidade do gestor ágil, o gestor do futuro, ele está cada vez mais requisitada, cada vez mais necessitada pelas empresas. E agora por regras trabalhistas também, né? Mas isso daí é importantíssimo, professora. Quem que falou aí da síndrome do... Qual síndrome, professor Clebson? Foi do burnout. Deixa eu voltar aqui, professora. Do burnout? Gente... Foi a Suelen, será? Acho que foi isso, você falou Suelen. Suelen, acho que não, Suelen. Vamos manter. Porque, olha, os meus amigos vivem falando isso para mim, tá? Que eu vou ter isso daí também. Porque, segundo eles, eu faço muita coisa. Marília, professora, desculpa, Marília. Marília, olha só, a gente vai dar conta, tá? Eu queria ter 48 horas no meu dia, mas mesmo assim, eu acho que seria pouco, tá? Pelas coisas assim que eu faço. Mas eu gostaria. E eu tô sempre buscando mais. Gente, eu não consigo parar. Eu acho que eu falo para os meus amigos que eu vou ter isso daí se eu parar. Porque olha, semana passada eu fui dormir 5 horas. E sabe que horas que eu acordo? 15 para 7. Levanta às 7, mas despertador de 15 para 7 até às 7, ele fica lá de 5 em 5 minutos. Então, gente, a gente tem que estar à frente, tem que correr. Então, vamos lá. Vamos ver na prática como resolver o primeiro problema. Ou seja, 4 passos para organizar o trabalho. Pessoal, isso aqui é um checklist para a gente organizar o trabalho com gestão ágil. Anotem aí, hein? Anotem aí que... passos lá. O primeiro, organizar o que precisa ser feito. Ou seja, isso aqui significa o quê? Backlog, tá? Organizar o que precisa ser feito. Backlog. Segundo, visualizar como o trabalho é feito. Isso é um fluxo de trabalho. Aplicar um ritmo ágil de execução e verificação. Esses são os sprints. Aprender e melhorar o processo. Esse é o Kaizen, tá? Então, esse aqui, 4 passos para a gente aplicar gestão ágil. Então, vamos lá. Agora, pessoal, eu vou falar sobre isso daqui, tá? O slide não vai mudar. Vou falar isso daqui, então o slide não vai mudar. Então, primeiro, tá? Organizar o que precisa ser feito. Que eu falei, o que eu falei que é isso daqui? Backlog. O que significa? É o que fazer e quais são os benefícios. Então, o que fazer?
Planejamento, grandes entregas, tá? Listar as pendências. Planejar os ciclos de trabalho. Traçar metas. Listar tarefas, tá? Então, se eu fizer isso, quais são os benefícios que eu vou ter? Eu vou organizar meu trabalho, eu vou estabelecer prioridades, eu vou estabelecer metas, eu vou estimar prazos e vou estimar custos, tá? Então, tudo isso é dentro da organização, tá? Ou seja, eu preciso organizar o que precisa ser feito. Então, eu preciso entender o que eu devo fazer. Devo planejar, eu devo listar as pendências, eu devo planejar, traçar e listar. Eu fazendo isso, eu vou ter os meus benefícios. Segundo, visualizar o meu trabalho. O que é esse visualizar? É meu fluxo de trabalho. Ou seja, né, o meu backlog. Como que eu posso fazer esse backlog? Um modelo. Deixa eu ver. Professor Cléber, será que você consegue? Deixa eu ver se eu consigo abrir o Excel aqui para fazer um modelinho de backlog aqui para eles. Peraí. Será que está aparecendo Excel aí? Assim, professora, pode Tá? seguir. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, eu vou colocar tudo em letra maiúscula para ficar mais fácil a visualização. Então, esse aqui é meu backlog. Aqui eu vou colocar, tá, o nome. E Letícia, enquanto a professora escreve lá, se você quiser perguntar. Letícia Pereira, levantou a mão, pode perguntar. Oi, tudo? Tá me ouvindo? Estamos sim. 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 Tá me ouvindo? Não era nem pergunta, não, era só comentar assim que tem alguns aplicativos, no caso, que dá pra gente usar e testar até, porque às vezes até no trabalho acaba usando já. Tipo, no caso, eu gosto de usar para pessoal aquele ClickUp, se eu não me engano, é o ClickUp no caso. Aí você pode fazer seu próprio backlog das coisas que você tem que fazer na semana, o que você fez, o que você dá para fazer essa organização na vida e aproveitar e testar para, tipo, já meio que ir testando para a vida profissional mesmo. Sim. E lógico que tem os outros, tem os outros também, Trello não, esqueci o nome, tem o Gira, né, no caso, o povo usa bastante, né, para poder organizar isso no trabalho, essas ferramentas. Sim, é legal, tem tipo... Ai, como é que é o Trello? Tem vários. Trello, Gira... Trello, Gira, acho que esses são os mais conhecidos. Os mais usados. E aí, no caso, como eu falei, eu gosto do ClickUp também, mas, assim, os que usam mais no trabalho mesmo é Gira e Trello, eu acho. Isso, no trabalho, sim. O que a gente pode colocar aqui, professor Cleverson? Aqui para a gente colocar se foi feito, se ainda não. Aqui a gente coloca o parte do projeto. O que a gente pode colocar aqui? Peraí, Letícia, pode falar, Letícia? Não, só ia falar assim, tipo, não, a gente coloca a fazer, né, tipo, fazendo, feito, tipo, não, a gente coloca a parte do que é para fazer, aí vai arrastando, aí, tipo, arrasta para fazendo e depois para concluído. Cita um item. Isso aqui é depois, isso aqui é o quadro do Kanban, isso aqui é depois. Cita um item, Letícia, feito. Esse feito aí seria para qual situação, né, nesse caso? Espera aí, tô montando aqui ainda, gente, calma, tô montando o backlog, tem mais 2 coisas para colocar aqui, calma, já explico. Em andamento? Oi? Em andamento?
Não, pessoal, calma aí. Deixa eu terminar de montar o backlog aqui. Estou montando o backlog, depois eu explico cada parte aqui. Calma. Aqui o backlog. Aqui eu vou colocar o nome. Aqui eu vou colocar a data, tá? E aqui eu tenho o que eu vou colocar aqui dentro. Tá? Então, deixa eu colocar... Responsável. Isso. Então, aqui eu vou colocar o... Não vou colocar os nomes, não, tá? Vou colocar só para 2, 3. Opa. Projeto 3. Responsável. Pode perguntar, Lu Araújo. Eu queria fazer uma pergunta, só que eu não sei se a senhora vai conseguir responder ou se é com o professor Alex. Em relação a estágio, a senhora poderia informar? Tá. Isso daí foge do assunto da nossa aula, tá? Então, eu vou pedir para você enviar um e-mail para o meu e-mail, que daí eu te respondo lá por e-mail, tá bom? Tá, tudo bem. O e-mail ele tá na informação do grupo do WhatsApp, né? Acabei de Não mandar sei, aqui. mas Oi, professor Acabei Kleber? de mandar no chat. Portal. Ah, sim, tudo bem. Agora é que eu vi. Obrigado. Tá? Aí você envia lá que eu te respondo. Porque senão a gente vai misturar assunto da aula com estágio, tá? Aí vai ficar complicado. Pessoal, olha só. Então, backlog, aqui o nome, né? O nome do projeto e aqui a data, tá? Então, o que quer dizer esse feito aqui? Se a pessoa fez ou não. Então, pode colocar aqui, vamos supor, a Maria, responsável pela projeto 1 ali, ou pela parte 1 do projeto. Deixa eu colocar aqui a parte 1, que fica mais fácil para entender, tá? Então, a parte 1 do projeto, parte 2. Lógico, isso aqui vai ser definido, né? Vai ser escrito certinho. Isso aqui só para vocês entenderem o que eu vou colocar aqui no backlog, tá? Então, aqui é a parte que cabe a Maria, tá? No projeto. Então, a parte 1. O João, a parte 2, para a Aline, parte 3. Isso daqui segue em quantas partes eles quiserem lá, tá? Aí, a Maria terminou a parte dela, tá? Maria terminou. O João só vai colocar aqui um ok, ou pode ser um Vzinho de visto, quando ele tiver feito a parte dele. Se ele fez, ok. Se ele não fez, fica em branco. A Aline já terminou a parte dela. Então, a Aline já coloca ali, tá? Então, pode feito ou não, ok ou não. É isso que é isso daqui, tá? Aqui no backlog. Aí pode ser feito no Excel, tá? Pode ser feito assim, destacado. Tem uns que fazem dessa forma, insere lá a sua tabela bonitinha, tá? Coloca lá ela toda trabalhadinha, tá? Aí cada um vai criar o seu modelo de backlog. Cada um cria, tá? Esse daqui foi feito no Excel, dá para fazer também, tá? Tem outras ferramentas que pode ser trabalhado, que pode ser usado. Mas isso aqui para vocês entenderem, tá? Um dos passos aí para tornar a gestão ágil. Certo? Podemos voltar, né? O segundo passo, visualizar como o trabalho é feito.
Então, nessa etapa, tá? Ou nesse passo, o que fazer? O que se faz dentro do segundo passo? Lista as etapas do seu processo de trabalho. Desenha o processo em um quadro. Estabelece limite de execução em cada etapa. E faz a identificação de gargalos. Então, quando a gente consegue, tá, fazer esses itens dentro do segundo passo, que é o visualizar como o trabalho é feito, a gente tem benefícios. Quais são esses benefícios? Melhora a comunicação, melhora a distribuição de tarefas, tá? Que dá para verificar certinho quem está fazendo o quê. E isso faz com que diminui o estresse, diminui a ansiedade e também diminui a desmotivação da equipe. Por quê? Porque ali, gente, está detalhado quem vai fazer o quê. Está todo mundo acompanhando. Quem está fazendo o quê? Quem já terminou? Quem ainda não terminou? Então, isso fica claro. Tá? Do que, por exemplo, tem lá a equipe fazendo, cada um fazendo o seu trabalho, cada um fazendo a sua parte, mas ninguém sabe quem terminou, ninguém sabe quem está fazendo o quê. Eu estou lá numa parte do meu processo lá e eu preciso da ajuda de alguém. Eu preciso entender o que a pessoa está fazendo para eu dar continuidade no meu trabalho. Mas eu não sei quem está com essa parte do sistema, com essa parte da tarefa. Aí eu tenho que ir lá atrás da equipe, um por um, para descobrir quem que é. No meu caso, como eu sou, né, eu iria no quê? Na última pessoa da equipe. Então, eu teria perdido um monte de tempo. E dessa forma, não. Quando a gente lista as etapas, divide, tá? Coloca lá no quadro, os processos, desenha, tá tudo desenhadinho. Quem vai fazer o quê? É fácil, se eu precisar de alguma ajuda, se eu precisar de alguma informação, eu sei quem procurar. Se o meu trabalho depende do trabalho da outra pessoa ter terminado, eu consigo visualizar ali. Ah, a pessoa terminou, posso dar andamento. Quando não tem isso explícito, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela esquece de avisar. Ela termina no final do expediente, está doida para ir embora. Ah, depois eu aviso, esquece. Esse depois esquece. E eu estou lá esperando ela terminar o trabalho dela, sendo que ela terminou, mas ela não me avisou. Tá? Então, quando a gente consegue visualizar esse fluxo de trabalho, consegue visualizar como ele é feito, visualizar cada etapa, quem está realizando cada etapa, facilita tudo. Facilita tudo, melhora. Agora vem o que falou aí, que é o quê? O quadro do Kanban. Que daí, porque o backlog, gente, vem dentro do Kanban. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou fazer aqui também uma pastinha aqui do Excel, tá? Vou fazer aqui. Deixa eu aumentar aqui. Tá dando, acho que melhor aumentar mais. Ó, vou fazer agora o quadro Kanban. Aqui dentro do meu quadro Kanban, eu vou criar o meu backlog, tá? É aquele modelinho anterior. Aqui dentro, eu vou criar as minhas sprints. Aqui dentro vai ter o executor. Aqui dentro vai ter o revisor. Sim, tem o executor e tem o revisor.
Será preciso ajustar? Sim ou não? E feito. Aí, o que acontece? Espera aí. Vou fazer diferente aqui para ficar mais fácil. Tem que diminuir o zoom aqui, gente. Então, vamos lá. No Kanban, gente, é como se fosse aqueles post-it que a gente tem, tá? Aqueles coloridinhos, tá? Então, aqui a gente vai colocando esses post-its. Então, assim, é definido uma cor para cada etapa, tá? Então, vamos supor aqui, foi definido, ó, vou colocar aqui, amarelo. E um azul. Aí, esse azul, eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar um vermelho. Isso daqui, gente, são post-its, tá? Imagine lá aqueles post-its que a gente vai colando. Cada cor representa uma fase do meu projeto ali. Não tem nenhum feito. Então, ficou lá. Então, imagine que esse daqui é meu quadro do Kanban. É assim que ele fica, todo coloridinho, tá? Com fases, tá? Aqui a gente vai colocando, é definido na equipe, tá? Definido. Eu tô aqui, tá? Aqui tem o nome das pessoas, aqui tem o que cada um tá fazendo, aqui tem os sprints. Então, conforme vai passando, tá?
de fase, vai sendo alterado as cores, tá? Então, tem aqui, então, quer dizer que amarelo e azul são revisores, tem 2 revisores, tá? Quem que vai ajustar? Tá aqui, ó, na parte do ajuste. Então, ou seja, é isso daqui, isso aqui é o quadro Kanban, que é definido pela equipe do processo lá, tá? Então, é definido. Então, conforme foi definido, aí as equipes, os integrantes da equipe, eles vão fazendo essas alterações aqui, tá? Se foi definido, por exemplo, estava aqui no amarelo, tá? Foi definido que na hora que terminasse daqui, esse aqui viria para sprint. Ele veio para cá. Quem que colocou isso aqui? A pessoa que estava responsável em executar esse daqui, tá? Em executar essa parte do sistema, em executar esse trabalho aqui, tá? Então, isso é definido pela equipe, tá? Quem que pode ajustar esse quadro? Aí é definido também, tá? Eu já trabalhei em equipe que era só o gestor que poderia mudar. Ele não permitia que ninguém mudasse, tá? É correto isso? Não, mas nesse caso que eu estou falando, foi preciso porque estava tendo muita, digamos, muita picuinha dentro da equipe e o gestor, essa foi a forma que o gestor encontrou de tentar diminuir a picuinha, tá? Porque estava muito aquele diz-que-me-disse lá na equipe, aí o gestor preferiu fazer desta forma. Então, para alterar somente ele, tá? Mas a maioria das equipes que eu trabalhei, cada um vai lá e muda, porque eu sou responsável pelo que eu estou fazendo. Tá? O meu gestor, ele deu uma responsabilidade para eu fazer. Então, eu tenho que fazer, e quando eu terminar, eu vou lá e atualizo o quadro Kanban. Pessoal, tranquilo? Alguma pergunta? Professor, vamos lá, algumas perguntinhas aqui. O Elson perguntou, cada cor está vinculada a um ou mais responsáveis da equipe? Cada cor? Dessas corzinhas aí, tá no Excel. Sim, tá responsável por mais de um da equipe. É que depende da fase. Isso. O Vinícius perguntou se tinha uma legenda, né? Ele até levantou a mão aí, mas é só um exemplo, né, professor? Isso, é só um exemplo que eu quis colocar do exemplo de um quadro Kanban. Porque se eu for colocar bastante coisas assim, aí a gente perde muito tempo da aula e não consigo passar o que eu preciso. O Vinícius levantou a mão. Pode falar, Vinícius. Boa noite, professores. Só tirar uma dúvida. Quem é que monta esse quadro Kanban e quem que define as tarefas, as equipes, ou o profissional, o tempo de execução? E eu queria também entender um pouquinho do backlog, do Spring, para saber assim a diferença também. Não sei se deu para ser bem claro. Sim. Quem que monta esse quadro Kanban? Geralmente é o gestor de projeto, tá? Mas, gente, já trabalhei em empresas que quem montou isso daí foi o... Ai, como que fala? Não é o diretor, esqueci o nome lá. O gestor de projeto? Não foi o gestor de projeto, foi o supervisor, o coordenador, professora? Mas não é esse o nome que dá. Analista do setor? Não. É tipo o PO? Supervisor, mas Oi? O PO, não? O PO? Não. Gente do céu, esqueci o nome. Mas é como se Marília fosse... falou o gerente. Como se fosse o gerente, tá? Como se fosse o gestor ali, mas é outro nome. Scrum Master, professor? Oi? O Scrum Master? Isso. Scrum Master. Tá? Ele que definiu o quadro Kanban, tá? Mas como que é feito isso daí? A forma correta, né? Monta a equipe,
e vai lá e monta o quadro Kanban e define as prioridades, define o trabalho, define quem faz parte dessa equipe, o trabalho que cada um vai fazer, tá? Então, geralmente, é o gestor de projeto, tá? Geralmente. Mas aí, gente, depende da empresa, tá? Porque tem lá tem empresa que tem o seu Scrum Master, tem empresa que tem o seu gestor, tem empresa que tem lá o seu diretor, eles querem fazer isso. Eles querem estar por dentro, tá? Então, eles querem fazer isso e fazem, tá? Quando a empresa ela é familiar, geralmente quem faz isso é o diretor. Ele quer fazer isso daí, tá? Mas é papel do gestor de projetos fazer isso daí, tá? O que eles fazem? Que tem que passar o trabalho lá para o gestor e pode eles mesmos definir quem vai fazer parte da equipe, ou o gestor escolhe sua equipe e depois ali dentro eles vão fazendo essa divisão do trabalho. Backlog e sprint, a gente vai ver mais para frente, pessoal. Calma aí, deixa eu dar o conteúdo da aula. Já está terminando a aula, e aí depois eu vou passar, porque isso aqui é outro conteúdo. E, pessoal, isso aqui também tem nas aulas que foram gravadas também, tá? Então, vamos lá. Para a gente verificar aí o terceiro. O que é? Peraí. O que é esse terceiro aqui? Aplicar um ritmo ágil de execução e verificação. O que se deve fazer nesse terceiro passo? Ciclos curtos de trabalho, tá? São o quê? Os sprints. Temos que fazer o quê? Essa validação periódica de andamento, ou seja, fazer esse diário. Promover a colaboração e também a auto-organização, e também ajustar a rota frequentemente. Isso são o que se deve fazer. Por quê? Aplicar um ritmo ágil de execução e verificação. Mas o que é isso? Como que eu aplico? Através das sprints, que é criar esses ciclos curtos de trabalho, que vai fazer a validação periódica de andamento, né? Ou seja, criar um diário, promover essa colaboração e essa auto-organização e também ajustar essa rota, tá? Fazendo isso, quais são os benefícios? Acelerar a entrega de resultados, aumentar o envolvimento das pessoas e também ser mais assertivo no que precisa ser feito. Tá? Então, isso é feito dentro desse terceiro passo, que é aplicar um ritmo ágil de execução e também de verificação. Aqui dentro, reunião diária para monitorar, tá? Isso daqui, gente, é feito... Ó, deixa eu fazer aqui. Ó, tá? Reunião diária para monitorar. Isso daqui, tá? Para a gente verificar o executor, a gente verificar o revisor e a gente também verificar, né, esses ajustes aqui, para verificar se vai ser necessário, tá? Então, isso a gente faz dentro do terceiro passo, tá? E o que significa isso daí? Né? Isso aqui são os ciclos curtos de trabalho, ou seja, que estão aqui dentro dessa sprint. Então, essas reuniões diárias, esses círculos curtos, a gente define esses ciclos, tá? Que eles têm que ser curtos. Por quê? A gente pega um trabalho, vamos definir melhor isso daqui. A gente pega um trabalho e vai dividindo ele em partes. Para quê? Para ele ficar mais curto, ficar mais fácil, ser mais rápido, e se der algum problema, ser mais rápido a sua resolução.
Então, isso a gente emprega esse ritmo de execução, tá? Ele fica bem mais ágil, mais rápido e fica tranquilo, tá? De cada um executar, de cada um resolver os problemas, de cada um interagir com o outro, caso seja necessário. E a entrega é bem mais rápida, tá? E dessa forma, gente, tem um engajamento das pessoas, tá? Elas se engajam melhor, elas se envolvem melhor. E se tem algum problema numa parte, tá? Uma parte lá está com problema e a pessoa responsável não está conseguindo resolver. Dessa forma, com esse engajamento, esse envolvimento das pessoas, fica mais fácil a resolução. Por quê? Porque uma pessoa vai ver, eu sei como é que faz, ou faz dessa forma, ou eu acho que fazendo dessa forma dá certo. Então, ela engaja, ajuda a outra pessoa. Tá? Dessa forma, fica bem mais assertivo. E na próxima aula, vou ver, se der no final dessa aula aqui, eu vou passar certinho a diferença de um backlog e de um sprint, tá? Calma aí. Agora, o quarto passo. Aprender e melhorar o processo. O que vem a ser isso? O que deve ser feito para aprender e melhorar o processo? Revisar o trabalho feito no último ciclo, tá? Como falei, lá foi pego o trabalho, foi feito quebrado lá em alguns ciclos, tá? Primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo. Eu estou no terceiro ciclo, então vou revisar o trabalho feito no quê? No segundo ciclo, para eu dar continuidade no meu trabalho, tá? Quem está no quarto ciclo faz o quê? Revisa o trabalho, ou seja, revisa o último ciclo que foi feito, que é o terceiro. E assim sucessivamente. Ajustar o planejamento, tá? Porque às vezes, quando a gente foi feita a revisão do trabalho, foi verificado que alguma coisa do que foi planejado não deu certo. Pode ser que foi planejado mais tempo e conseguiram fazer isso em menos tempo, ou foi planejado menos tempo e vai ser preciso mais tempo, tá? Ou foi planejado, vai precisar de mais recursos, ou vai precisar de mais tempo, ou sei lá, tá? Então, quando faz essa revisão do trabalho, pode ser que seja necessário ajustar o planejamento, tá? Outra coisa que pode ser feita aqui dentro, né? Avaliar como foi feito o trabalho, tá? No último ciclo. Eu vou revisar e depois eu vou avaliar como foi feito. Se a gente foi avaliado que a forma que foi feito não foi da melhor forma, tá? Ou tinha lá duas formas para ser feito e decidiram pelo caminho X. Aí eles vão avaliar. Mas será que no caminho Y não seria melhor? Não será melhor? Tá? Então, tem tudo isso dentro desse quarto passo. Tá? O porquê que a gente vai avaliar como foi feito o trabalho do último ciclo? Para ver se tem coisas que dá para aproveitar ou se tem coisas que deve ser alterado. Tá? E identificar e planejar ações de melhoria no processo. Porque quando a gente avalia o que foi feito, a gente consegue identificar se aquilo foi feito da melhor forma, tá? E se precisa de melhora, ou se dá para dar continuidade da forma que está sendo realizado. Quais os benefícios? Aumentar a qualidade, melhorar os processos de trabalho, aumentar a produtividade e, dessa forma, economizar tempo e também dinheiro. Tá? Então, isso é necessário para a gente manter uma gestão ágil, para a gente manter um trabalho feito com agilidade, feito com sucesso. Então, a gente segue esses 4 passos.
E, por último, verificar a entrega e avaliar como entregamos. Que é o... Peraí. Que é o quê? Essa parte aqui, ó. Aí, nesta parte aqui, a gente vai verificar. Aqui no feito, tá? Aqui no feito que a gente vai verificar. Como será a entrega? A gente verifica a entrega. Aí, a gente avalia como entregamos. Ah, entregamos de tal forma. A gente vai avaliar se essa forma que foi entregue, se foi a melhor forma. Se a próxima vez terá que ser alterado. Se, geralmente, isso aqui a gente verifica, tá? Na primeira entrega lá do nosso trabalho. Entreguei lá a primeira parte, eu vou verificar. A entrega foi feita desta forma. Essa entrega foi feita... como que foi feita? Foi feito online, ou seja, nós acessamos a máquina do cliente, instalamos e ele usou. Foi feito pessoalmente, foi um responsável lá, o gestor ou o analista, ou a pessoa que ficou responsável o implantador que foi lá, implantou, explicou como que foi feito. Essa foi a melhor forma? Deu confusão, o cliente não entendeu, teve algum tipo de problema, o que aconteceu? Então, é analisado porque na próxima entrega será entregue de outra forma e também é avaliado. É avaliado, gente, ó, tinha 3 formas de ser entregue. A primeira entrega não deu certo, agora nós fizemos a segunda. Como que foi essa entrega? Foi melhor do que a primeira? Dá para melhorar? Ou essa foi perfeito, não precisa, a gente pode continuar fazendo a entrega desta forma. Aí é analisado aqui nessa parte do feito, tá? Então, eu entreguei a primeira etapa, eu venho aqui e coloco lá uma corzinha que foi informado, combinado, tá? Aí, tudo isso é feito. Aí, o que acontece na próxima vez? Na próxima vez é feita nova reunião, é feito... então, vamos imaginar que essa parte aqui, tá? Que essa parte aqui foi feito, né, para a primeira entrega. Então, foi analisado tudo. E daí? Deu tudo certo? Alguma coisa precisa ser ajustado? Alguma coisa ficou fora do que foi combinado, do que foi planejado? Tá. Aí, se for preciso, altera isso daqui, tá? Altera o quadro e vai até o final fazendo essas avaliações de entrega, por quê? Para que cada entrega seja feita da melhor maneira possível. Então, o que nós fizemos até aqui? Foi organizar o trabalho, gente. Nós apenas organizamos o trabalho. Tudo isso daqui que nós fizemos. Só organizamos o trabalho. Ou seja, foi basicamente usar o quê? O Scrum e o Kanban. Gestão ágil é muito mais do que só organizar essa parte da execução, tá? Scrum e Kanban resolve só o primeiro item. Ou seja, resolve, gente, só isso aqui. Aprender como organizar melhor o trabalho para melhorar a eficiência da equipe. Só isso daqui, que o Scrum e o Kanban resolve. Tendo que a gente precisa de muito mais para a gente dominar, para a gente trabalhar da forma que um gestor ágil, um gestor do futuro deve trabalhar. Professor Cleverson, perguntas? Até agora, tranquilo, professor. Eu tenho uma para finalizar aqui. Eu vou até adiantar ela já, do Vitor Hugo. Ele perguntou, professora, se você pode enviar os slides. Vai enviar, né, professora? Vai enviar na plataforma. Sim, É que a gente já está terminando a aula, tá? A aula termina às 9h.
Isso. Então, a gente já chegamos aqui ao final Das da referências. nossa aula. E se alguém tiver... Então, esse daí foi os slides, né? Ok, o slide vai ser enviado. Aí ele perguntou se a professora pode indicar livros, né? Além do que o professor já indicou, que eu acho que o professor já indicou lá também, a senhora pode indicar algum livro. Sim, no final dos meus slides tem algumas indicações, tá? Mas eu vou ver e passo para vocês na próxima aula que possa englobar tudo, que seja mais atualzinho, assim, que seja mais tranquilo para vocês trabalhar. Tá? Trabalhar assim, para vocês pegarem ele, estudar firme mesmo, afinco e colocar a mão na massa e ser um gestor do futuro. Tá? Eu vou ver bem linguagem mais tranquila e falo aqui na aula para vocês. Tá? Mas, assim, as minhas aulas me baseei naquilo que está na referência aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Que no penúltimo, sempre eu coloco aqui. Já parou, né, professor? Parou de compartilhar. Tá, mas no penúltimo slide lá eu sempre coloco, tá? Mas eu vou indicar um aqui na próxima aula, eu indico para vocês. Tem aquele também, né, professora? O Scrum, a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, né? Isso daí é um livro que todo mundo gosta, todo mundo curte bastante. Isso, esse é bom também, sobre o Scrum é bom. Porque o que é esse Scrum? Ele é um framework ágil, né? Que é para gerenciar os projetos complexos, principalmente, né, ou especialmente aí no desenvolvimento de software. Então, ele promove o que? Essa entrega incremental dos produtos. É interessante esse livro, sim, professor. Bacana. Professor, o Vinícius perguntou, Scrum mais Kanban ficam dentro do PMBOK? Isso são conceitos ou parte da gestão de projetos? Deixa eu... Esse é o quê? É um framework, tá? Ele perguntou do PMBOK, é isso, né? Isso. O que é esse PMBOK? Esse PMBOK ele vai te direcionar como você trabalhar de uma forma ágil, tá? Com diretrizes, com metas, tá? Agora, o Scrum, ele é um framework. Ele não fica dentro do PMBOK, né, professor? Mas ele auxilia o PMBOK na área da gestão do projeto. Isso aí. Ótima pergunta, Vinícius. Parabéns. Pessoal, mais alguém com dúvidas aí da aula da professora para a gente fechar? Valeu, Vinícius. Obrigado. Tá, eu falei framework, né? Mas às vezes a pessoa, não sei se todos sabem, o que seria um framework, gente? Seria uma metodologia, tá? Então, o Scrum é o quê? Ele é uma metodologia ágil. A gente fala assim, framework, às vezes a pessoa que trabalha já entende que é o framework. Agora, às vezes a pessoa está fora do mercado de trabalho, né? Então, o Scrum, ele é uma metodologia ágil, tá? Então, ele organiza o trabalho em ciclos, tá? Que é as sprints. Falei que eu ia falar na próxima aula, mas como não tem pergunta, então deixa eu falar o que é o sprint, então, tá? Sprints são ciclos, tá? Ele tem uma duração fixa de 2 a 4 semanas. Aí é definido, tá? Então, nosso sprint vai durar 2 semanas, ok. Ou vai durar 3 semanas, 4 semanas. Cada sprint, o que ele faz? Ele tem o objetivo de entregar uma parte funcional do produto, né? Ou uma melhoria. Ele permite que essas entregas que elas sejam frequentes e que possa ter a oportunidade de obter feedback do cliente, né, lá das partes interessadas. Tá? Então, isso é uma sprint. Tá? Ele tem uma duração fixa e ele tem o objetivo de entregar, tá? E entregar rápido e obter o feedback da parte interessada, né?
o Scrum ele tem pilares, tá? Que são essenciais para que seja eficaz e adaptável, né? Então, ele tem um dos pilares. Sprint é igual tempo de execução? Não é o tempo de execução. Pode ser o tempo de execução daquele ciclo, tá? Não é o tempo de execução do projeto inteiro. Se foi isso que o Vinícius falou, tá correto, tá, Vinícius? Então, quais são os pilares, né, que faz parte do Scrum? O gestor não necessariamente precisa saber programar? Não precisa. Não. Necessariamente não. Precisa entender o passo a passo. Mas, Senão assim, ele hoje em dia é bom você ter pelo menos noção, tá? Do que é. Porque como é que você vai trabalhar com desenvolvedor se você não tem noção nenhuma do que é de como desenvolver, de uma linguagem, de qualquer linguagem? Ter uma noção, tá? Não que você precisa colocar a mão na massa, não é necessário, tá? Mas, então, quais são os pilares que fazem parte de um Scrum? Tem a transparência, a inspeção e a adaptação, tá? Deixa eu ver aqui um exemplo para finalizar, gente. Então, vamos supor, tá? Um exemplo prático aqui. Vamos descrever um projeto de desenvolvimento de um aplicativo, tá? Onde a equipe ela vai entregar uma nova funcionalidade a cada sprint, tá? Então, isso permite que o cliente teste e forneça cada feedback contínuo, tá? Então, por exemplo, o meu sistema tem lá as suas funcionalidades lá, 4 funcionalidades lá, tá? Então, fica definido que cada funcionalidade, tá, será entregue dentro de cada sprint, tá? Então, quanto tempo vai durar essa sprint? 3 semanas. Ok, então, a primeira sprint, ou seja, a primeira funcionalidade, tem a duração de 3 semanas, tá? Por quê? Eu entreguei essa sprint para o meu cliente, eu vou ter o meu feedback rápido. Aí, eu vou fazer a minha segunda sprint. Aí, eu vou ter o feedback do meu cliente sobre... Então, ou seja, se o meu sistema tem lá 4 funcionalidades, eu vou entregar a primeira, vou ter o feedback, e se está tudo certinho, eu já entrego o meu segundo. Se ele precisar fazer alguma alteração, na próxima sprint já tem, nem sempre, né? Dependendo do que ele pedir, na próxima sprint já pode ser entregue a nova solicitação dele. Será que ficou claro agora? Todos entenderam, pessoal? O Ricardo levantou a mão, professor. Ricardo Cordeiro. Pode falar, Ricardo. Professora, tá me ouvindo? No caso do gestor, ele não necessariamente precisa programar, certo? Ele precisa entender. O técnico de TI é a mesma coisa? Seria a mesma coisa? O teu. De TI, você quer dizer aquele que no caso de ADS, então. No caso de ADS, então, na sua matéria, assim. Ele precisa programar, de fato. No caso, o analista do sistema? Tá. Analisa do sistema, sim. Esse tem que saber. Esse é o que faz acontecer. Esse tem. Beleza, obrigado. Por nada. Podemos finalizar? Podemos sim, professora. Pessoal, mais alguém com dúvida? Legal, Lu. Isso é bom para pôr no currículo também. Isso é excelente, pessoal. Gestão de projetos no currículo é um diferencial. Ainda mais quando você coloca o Scrum junto. Tá? Beleza? Galera, mais alguma dúvida? Tudo certo, então, professora. Se quiser se despedir dos alunos. Pessoal, uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, professora. Pessoal, obrigada aí, tá, por participar. Gosto, sim, que vocês participem. Uns fazendo perguntas, outros falando, dando sugestões, né, falando de como
Como foi aquela menina que participou, professor, que eu esqueci o nome dela. Gente, eu sou muito esquecida de nome, tá? A Marília. Não, aquela que falou com a gente, que ela falou do... que ela foi usa. Suelen, então. A Suelen? Então, a Suelen falou, deu sugestões, falou da forma. Gente, é muito legal isso, a participação de vocês, tá? O Vinícius participou bastante também, parabéns ao Vinícius. Isso, tá? Então, assim, a gente gosta que vocês participem. Assim, a aula não fica tão monótona, né? Eu falando o tempo todo, e vocês participando. Tem gestor